Relato 1. A Casa dos Fundos não tinha porta. Você já ouviu falar de Macaúbas? Um povoado pequeno, encravado no sertão baiano, onde a poeira vermelha parece pintar o tempo e o silêncio das noites pesa mais que as pedras do sertão. Pois foi lá que um homem me contou uma coisa que eu nunca mais consegui tirar da cabeça. E olha que já ouvi muito nessa vida. Já sentei com gente que viu assombração no brejo. Já escutei história de menino que voltou do velório da avó falando outra língua, mas nada me calou tanto o peito quanto essa história que ouvi de seu Anselmo, um homem magro, de fala baixa, que parecia carregar o peso de 2 mundos nos olhos. Olá, vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Lendas. E antes de continuar este relato, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui tem lenda nova todo dia. Eu conheci Anselmo numa procissão dessas de finados, no mês de novembro. Ele morava nos arredores de Macaúbas, numa casinha que parecia esquecida até por Deus. Era viúvo, vivia só como um cachorro cego e umas galinhas que andavam soltas pelo terreiro. Me chamou a atenção porque, mesmo no calor, usava um paletó puído, fechado até o pescoço, como se o frio estivesse dentro dele, e não fora. Depois da reza, sentamos num banco de madeira diante da igreja. Ele pediu um gole da minha cachaça e, depois de um silêncio que parecia pesar uns 3 quilos, me disse: tem coisa que quando a gente vê não tem como desver. E tem casa que, se você entrar, nunca mais sai inteiro. Eu não disse nada, só fiquei olhando, que é o melhor jeito de ouvir de verdade. E foi aí que ele começou. Disse que, nos anos 80, ele foi trabalhar de pedreiro num sítio afastado, perto do povoado de Curralinho, mais pro fundo do sertão, onde quase ninguém ia. O patrão era um homem estranho, chamado Aristides. Usava roupas caras demais para aquele mato e falava grosso, mas tinha um modo calmo, frio, como se fosse sempre noite dentro dele. Aristides contratou Anselmo para reformar uma casa nos fundos da propriedade. Casa dos Fundos, como ele mesmo chamou. Só que, segundo Anselmo, não tinha porta na frente da casa, nem janela. A casa era toda de taipa, muito antiga, com marcas nas paredes que pareciam riscadas com faca, como se alguém tivesse tentado sair de dentro, e não o contrário. E o senhor queria que eu abrisse uma porta na frente, né? Perguntei. Nada disso, ele respondeu. Ele queria que eu reformasse por dentro, mas para entrar, só tinha um jeito, por uma escada que descia do porão da casa principal. Anselmo disse que já achou tudo estranho desde o começo. O Aristides dava ordens curtas, nunca sorria, e toda tarde deixava uma tigela de barro na porta da casa principal, com uma carne crua e uma flor roxa em cima. Depois trancava tudo. E ninguém entrava ali depois das 6 da tarde. Nunca. Mas o dinheiro era bom, e Anselmo precisava. O lugar era isolado, sem vizinho por léguas, e a comida vinha num panelão deixado na entrada da obra, como se ninguém quisesse ver ou ser visto. A escada que levava até a Casa dos Fundos era úmida, feita de pedra, como aquelas de cemitério antigo. Era por baixo da casa grande, numa espécie de porão gelado. Ele descia com uma lanterna a óleo e, lá embaixo, era sempre frio, mesmo com o sol rachando lá fora. Anselmo disse que a primeira coisa que sentiu lá dentro foi um cheiro de coisa podre. Mas não era bicho morto. Era um cheiro antigo, de coisa guardada por tempo demais. E o silêncio, um silêncio tão grosso que parecia que você estava ouvindo ele gritar dentro da cabeça. O trabalho era simples: rebocar as paredes, cobrir rachaduras, refazer o chão. Só que todo dia, ao chegar lá, ele percebia que algo tinha mudado. Um pano que não estava antes, uma cadeira virada, uma marca nova na parede, sempre marcas como garras. E quanto mais ele reparava, mais sentia que não estava sozinho. Disse que certa vez ouviu um sussurro. Vinha do canto mais escuro da sala. Um murmúrio curto, arrastado. Mas não era português, nem era língua. Era um som molhado, como se algo tivesse sussurrando com a garganta cheia de sangue. Ele subiu correndo, deixou tudo para trás, mas quando chegou lá em cima, a porta do porão estava trancada. Bateu, gritou, esperneou. Nada. Só foi aberto no outro dia. E quem abriu foi um rapaz que ele nunca tinha visto. Calado. Não explicou nada. Só destrancou e foi embora sem olhar para ele. Anselmo quis ir embora. Quis largar tudo. Mas quando pegou a mochila, viu que ela estava rasgada, toda suja,
como se alguém tivesse arranhado com raiva, e junto dela, no canto do alojamento onde ele dormia, uma boneca, pequenininha, de pano, costurada grosseiramente. Só que com o rosto dele bordado, de um jeito torto, grotesco e sem olhos. Daquele dia em diante, ele começou a sonhar com a casa. Mesmo dormindo longe dela, sonhava que estava lá dentro, que ouvia os mesmos murmúrios, que alguma coisa, algo que rastejava, estava vindo atrás dele. Sempre devagar, mas nunca parava. E quando ele acordava, as unhas estavam sujas de terra, o lençol com marcas de pegadas molhadas, pequenas demais para serem dele. Ainda assim, ele voltou, porque Aristides disse que ia pagar o dobro. E deu. Pagou em dinheiro vivo, mas com a condição de que ele terminasse tudo em 3 dias. Na primeira noite desses 3 dias, Anselmo disse que viu, não com os olhos, com outra parte dele, um instinto, algo atrás da parede, um movimento lento, e ouviu batidas, 3 batidas secas, como se algo lá dentro tivesse tentando se comunicar. No segundo dia, ele achou sangue na parede, escorrendo, mas quando tocava era seco, como tinta velha. E o chão tremia, leve, quase como uma respiração. Na última noite, enquanto dava os últimos retoques no reboco, ouviu passos atrás de si. Não teve coragem de virar, mas olhou de canto de olho e viu uma sombra, pequena, disforme. Não era bicho. Não era criança. Era algo que imitava um ser humano. Mas não era. E essa coisa sussurrou para ele bem perto do ouvido. Deixa a porta. Só isso. E sumiu. Quando Anselmo subiu pela última vez, Aristides esperava por ele. Disse com a mesma calma de sempre. Fez bem. Agora ela vai descansar. Você não volte aqui. E pagou. Mas antes dele ir embora, entregou uma caixa de madeira. Disse que era presente. Dentro havia uma chave, pequena, preta, antiga, e um bilhete escrito com uma letra que parecia tremida, como se tivesse sido feita por alguém doente. Se um dia ouvir bater 3 vezes, enterre essa chave. Anselmo nunca mais voltou. Nem quis saber o que havia sido feito daquela casa. Mas desde então, vez ou outra, ele acorda no meio da noite com 3 batidas na porta. Sempre 3, sempre espaçadas. Nunca abriu e nunca enterrou a chave. Essa foi a história que ele me contou. E eu juro pela luz do dia que o jeito como ele falava não era invenção. Era dor, era memória. Os olhos dele tremiam, mas a boca falava firme. Se é verdade, não sei. Mas se você algum dia andar pelos arredores de Macaúbas e encontrar uma casa antiga, sem porta, feita de taipa, não tente entrar. Tem coisa que não quer sair, mas também não quer ficar sozinha. Relato 2. O Poço da Casa Velha. Tem coisas que a gente ouve por aí e dá risada. Fala que é invenção de gente com tempo demais e juízo de menos. Mas tem outras que batem de um jeito diferente. Não é pelo que foi dito, mas pelo jeito que a pessoa contou. Pela ausência de graça no olhar, pelo silêncio depois das palavras, pela sensação de que aquilo, de algum jeito, está mais perto do que devia. Essa história que eu vou contar agora foi assim. Não me saiu da cabeça desde que ouvi. E olha que eu já escutei muito caso esquisito nessa vida. Quem me contou foi um homem chamado Rubens. Camponês, simples, daqueles que falam pouco, mas quando falam, tem um peso. Ele me procurou no final de uma tarde abafada no interior da Bahia, perto de um povoado chamado Jacaraci, um lugar esquecido, onde o tempo anda mais devagar e a noite parece mais escura do que em qualquer outro canto do mundo. Rubens me pediu silêncio antes de começar. Queria ter certeza de que ninguém mais ouviria. A mulher dele nem sabia que ele tinha me procurado. Disse que até hoje, mais de 10 anos depois, ela ainda acha que tudo foi um surto, uma confusão da cabeça dele. Mas ele sabe o que viu. Ele sentiu. Ele viveu. Ele e a esposa, Tânia, foram morar numa casa herdada de um tio distante dela, em uma parte bem isolada do sertão. A casa ficava a uns 7 quilômetros do centro da vila. Estrada de terra batida, cortando mato seco e umas poucas cercas enferrujadas de arame farpado. Ninguém morava por perto. Ninguém mesmo. Só a casa velha, com paredes rachadas e um alpendre desabando aos poucos. O teto de telha colonial fazia barulho com o vento, como se respirasse. A gente se mudou em janeiro de 2012, ele me disse. Os olhos fixos num ponto que não existia. Tava tudo certo.
Tânia tinha se apaixonado pela ideia de morar no campo, e eu também queria sossego. Não sabia que o sossego era só uma isca. A casa tinha história. Pertencera ao tio-avô de Tânia, um homem chamado Baltazar, que ninguém via desde os anos 70. Diziam que ele enlouqueceu, que falava sozinho, que andava com um crucifixo pendurado no pescoço, até mesmo para ir ao banheiro. Um dia sumiu, deixaram para lá. Só muitos anos depois descobriram que ele tinha morrido lá mesmo, dentro de casa. Mas isso ninguém comentou com o casal na época. Eles só souberam depois. No começo foi só o silêncio. Um silêncio grosso, pesado. Que não era ausência de barulho, era outra coisa. Era como se o lugar inteiro estivesse esperando alguma coisa acontecer. A casa tinha cheiro de abandono, sabe? Aquele cheiro de coisa que ficou guardada por tempo demais. Mas não era só isso. Tinha também um cheiro diferente vindo de fora. Da terra, do quintal. Um cheiro úmido, forte, de poço velho. Era aí que a coisa começava. No fundo do terreno, encoberto por mato e cercado por um círculo de pedras enegrecidas pelo tempo, havia um poço, sem tampa. Um buraco escuro com bordas de tijolo aparente e limo escorrendo pelas beiradas. Eles só descobriram ele no terceiro dia, quando Rubens resolveu limpar o quintal. Disse que, na hora em que viu o poço, algo dentro dele virou. Um enjoo leve, uma tontura, como se o corpo tivesse reconhecido uma ameaça, antes mesmo da mente entender. Tânia achou interessante. Queria aproveitar o poço, ver se ainda tinha água. Rubens não queria, disse que não parecia certo, mas cedeu. Eu devia ter tampado aquilo com concreto, ele me falou, os olhos marejando, ou jogado fogo dentro. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles tiraram o mato em volta, jogaram uma pedra lá dentro, mas não ouviram o som bater em água. Só um silêncio oco, como se o fundo fosse muito mais longe do que deveria. Ou como se não tivesse fundo. Naquela mesma noite foi a primeira vez. Rubens acordou com um barulho lá fora, um estalo seco, como madeira sendo partida. Depois outro. Depois arranhões, como se unhas estivessem raspando na parede. Levantou achando que era bicho. Quando chegou perto da janela, sentiu um frio atravessar o corpo. Tinha alguém parado ao lado do poço, de costas. Alto, magro, com a pele cinza, quase sem roupa. O corpo parecia enrugado, murcho. A cabeça pendia para o lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Mas não se movia. Só ficava ali olhando para dentro do poço. E mesmo assim, mesmo de costas, Rubens jurou que sentia o olhar daquilo atravessar a escuridão e grudar nele. Quando piscou, sumiu. O quintal vazio, só o poço. E o cheiro, aquele cheiro que agora era mais forte. Quase como carne em putrefação. Ele não contou para Tânia no dia seguinte. Achou que era cansaço. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E depois de novo. Só que a coisa foi ficando pior. A figura se aproximava cada noite mais. Na quarta noite, ela já estava perto da parede da casa. Parada, imóvel. Mas tinha um som agora. Um som baixo como um lamento. Um choro sem força, como se tivesse perdido algo. Na quinta noite, Tânia viu também. Ela acordou gritando. Disse que tinha sonhado com um homem saindo do poço, subindo como se estivesse nadando em terra, puxando o próprio corpo para cima, com a boca cheia de lama e os olhos brancos sem pupila, mas vivos. Disse que ele chamava por ela, que sussurrava o nome dela, e ela sentia vontade de ir até ele. Rubens estava desesperado. Foram para a igreja, procuraram ajuda. O padre da vila só olhou com pena. Disse que podiam rezar juntos. Mas ninguém queria ir até a casa, ninguém. Quando falavam que moravam na casa do velho Baltazar, o povo fechava a cara. Alguns até faziam o sinal da cruz. Um velho chegou a dizer baixinho: "Aquilo ali não é casa, é entrada." Rubens não entendeu. Perguntou o que era entrada. O velho respondeu: "Entrada para o que não volta." Foi nesse ponto do relato que Rubens começou a tremer. Na sexta noite ele não dormiu. Sentou na sala com uma espingarda no colo esperando. Quando deu 3 da manhã, ouviu a porta dos fundos ranger. Bem devagar. Ele congelou. De dentro da cozinha, ele viu a porta se abrir sozinha. Um vento forte entrou. A lamparina apagou. E na escuridão ele viu a coisa atravessar a porta. Não era mais o homem. Era outra coisa. Algo que usava uma pele humana como roupa, mas mal conseguia se encaixar nela. Os ossos tortos, as articulações fora do lugar. E um som.
Um som de algo respirando com dificuldade, como se tivesse nascido num lugar onde não se respira. A coisa olhou para ele, e ele não conseguiu se mexer. A espingarda caiu no chão. As pernas fraquejaram. Só conseguiu dizer uma coisa. Sai. A criatura sorriu. Não um sorriso comum, mas um abrir de boca seco, com os lábios se rasgando como papel molhado. E então sumiu. Tânia apareceu na sala dormindo, de olhos abertos. Foi até a porta em transe e apontou para o poço. Ele está esperando, Rubens, disse com uma voz que não era dela. Ele quer que você veja. Foi aí que ele entendeu. O poço não era só um buraco. Era um chamado. Uma passagem. Um convite. Na manhã seguinte, ele encheu o poço de entulho. Jogou móveis, pedras, cimento. Tentou enterrar aquilo, mas nunca teve certeza de que funcionou. 2 dias depois, eles se mudaram. Abandonaram tudo. Nunca mais voltaram. E agora, toda vez que chove, Rubens tem pesadelos com o som de água escorrendo. Mas não é a água da chuva. É a água do poço. E ele me olhou com um olhar perdido e disse: eu acho que tapei a entrada errada. Aquilo não estava só no poço. Estava na casa inteira. Estava na gente. E não saiu. Rubens não falava rápido. Não era homem de se perder nas palavras. E mesmo assim, nessa segunda parte da conversa, parecia que cada frase que saía da boca dele custava um pedaço da alma. O olhar, então, já não parecia de um homem inteiro. Ele me disse que a mudança foi às pressas. Saíram só com as roupas do corpo. Empilharam umas malas velhas no carro e deixaram tudo para trás. Nem trancaram a casa. No fundo sabiam que aquilo não adiantava. Aquilo não ficava do lado de fora. A gente saiu no domingo de manhã. O céu estava limpo, mas dava para sentir um cheiro estranho no ar. Um cheiro quente que subia do chão. Parecia que o mato todo ao redor da casa estava apodrecendo por dentro. Tânia não falava nada. Ela só olhava para o retrovisor o tempo inteiro, como se tivesse medo de alguma coisa nos seguindo. Rubens foi morar com um primo, numa casa pequena no distrito de Irundiara. Ficaram lá por uns meses tentando esquecer, tentando voltar a dormir sem acender todas as luzes. Mas o problema é que tem coisa que não se esquece, porque não é só lembrança, é presença. Foi aí que começaram os sonhos. Primeiro com o poço. Rubens sonhava que estava sozinho no quintal, mas o poço era maior, muito maior do que antes. Ele se aproximava da borda e ouvia vozes lá dentro. Muitas vozes. Algumas chorando, outras chamando por ele. Mas a maioria sussurrava o nome dele como uma promessa. Depois os sonhos mudaram. Já não era mais o poço, era a casa. Ele se via andando pelos cômodos. A casa completamente vazia, mas com as paredes cobertas de mofo preto, escorrendo do teto como sangue grosso. Cada porta que ele abria levava de volta para o mesmo lugar, a sala. A sala onde ele tinha visto aquilo, a coisa com pele mal encaixada e sorriso impossível. Mas não foi só Rubens que sonhava. Tânia também começou a mudar, aos poucos. Primeiro com insônia, depois com ausências. Ficava parada na cadeira olhando para o nada. Quando ele perguntava o que tinha, ela só dizia: ele está perto. Rubens achava que ela estava ficando traumatizada. Levou ela a psicólogo, a pastor, até a benzedeira mais velha da região, Dona Elvira. Foi ela que falou a frase que fez o sangue de Rubens gelar. Vocês não encontraram só um poço, vocês cavaram uma memória enterrada. Isso aí é velho. Velho como a fome, como a noite. Rubens perguntou o que queria dizer. O que mora naquele buraco não é coisa para esse mundo, nem para o outro. É coisa do meio. Depois disso, Tânia começou a sussurrar à noite. Rubens acordava com ela sentada na cama, de olhos abertos, repetindo as mesmas palavras. Ele espera! Ele ainda espera. Rubens não sabia mais o que fazer. Passava as noites acordado, com medo de dormir. E foi numa dessas noites que viu algo estranho, umidade. No teto do quarto, uma mancha começou a se formar. Um círculo escuro como mofo, mas crescendo rápido. E mais do que isso, escorrendo. Acordou Tânia. Tentou ligar para alguém, mas o celular não funcionava. Nem o da vizinha. A energia caiu, e então um som, o mesmo que ouvira na casa velha. Arranhões. Na parede. No teto. No chão. Como se unhas, muitas unhas, estivessem tentando sair de dentro das paredes. Rubens pegou a esposa
e fugiu da casa correndo descalço no meio da madrugada. Foram até a igreja. Dormiram ali mesmo, num banco. No dia seguinte, o teto da casa tinha desabado. Mas não foi isso o pior. O chão do quarto estava afundado, como se algo tivesse escavado de dentro para fora. Um buraco. E no fundo do buraco, segundo o homem que ajudou a limpar, havia um cheiro de poço. Depois disso, Rubens decidiu que precisava enfrentar o que quer que fosse aquilo. Voltou para a casa velha, sozinho. Ele me contou isso com a voz mais baixa do mundo, como se ainda tivesse medo que algo ouvisse. Eu sabia que era loucura, mas precisava ver. Precisava saber se aquilo ainda estava lá, se ainda estava me esperando, ou se só precisava de mais alguém. A casa estava como ele deixou, a porta entreaberta. O cheiro ainda pior. Quando entrou, a sensação foi imediata. Calor. Um calor úmido, denso, como se respirasse através de um pano molhado. E silêncio. Um silêncio que doía. Rubens não foi até o quarto. Não foi até a cozinha. Foi direto para o fundo do quintal. O poço estava lá, aberto, vazio e limpo, sem entulho, sem pedras, sem cimento, como se tudo que ele tivesse jogado tivesse sido engolido. E então ele ouviu uma voz, lá do fundo. Rubens! Ele caiu de joelhos. Não sei explicar. Era minha voz, mas não era eu. Era uma versão da minha voz que tinha esquecido como se fala com gente viva. E então ele viu, no fundo do poço, lá embaixo, como se a escuridão tivesse criado olhos, 2 pontos brancos. E eles subiram. Ele correu, deixou tudo. Fugiu pela estrada, tropeçando, sem olhar para trás. Mas o pior, ele me disse, não foi o que viu, foi o que ouviu no dia seguinte, quando voltou para a vila, destruído, coberto de sangue nos pés por causa das pedras, foi direto ver Tânia. Mas ela não estava na casa do primo. Não estava em lugar nenhum. Desaparecida. Sumida. Só deixaram um bilhete, com 4 palavras. 4 malditas palavras, escritas com uma caligrafia que não era dela. Ele está em mim. Rubens nunca mais foi o mesmo. Hoje, vive em um quartinho de madeira nos fundos da fazenda de um parente. Evita falar com as pessoas, mas de vez em quando ainda pergunta: você sente cheiro de água? De coisa enterrada? Porque o poço, ele me disse, não tá mais na casa, nem no quintal. Tá na mente, no peito, nos olhos de quem viu. E toda vez que alguém escuta essa história, toda vez que alguém lembra do poço, ele se abre um pouco mais perto. A última coisa que Rubens me disse antes de ir embora foi quase um sussurro. O poço não quer só almas, ele quer memória. Ele quer ser lembrado. Quanto mais lembram dele, mais ele existe. Mais fundo ele cava. E se você ouviu até aqui, se você imaginou a borda molhada, a voz saindo da escuridão, então me desculpe, mas você também ouviu o chamado.